No começo só havia o vazio, transbordando de possibilidades infinitas, das quais você é uma. De onde viemos? Física quântica. É a física das possibilidades. Mecânica quântica permite. Mente suprema. Cérebros podem formar. Milhões de redes neurais. Resposta emocional. Há redes neurais cerebrais. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e o que se lembra. Estamos operando toda a aventura. Aquilo que me fez observar o mundo à nossa volta. Como pode continuar vendo o mundo como real se o eu que está fazendo com que seja real é intangível? Moritz Romântica 7:30. Todas as realidades existem simultaneamente? Fim. Existe a possibilidade de que todos os potenciais existam lado a lado? Já chegou a ver a si mesmo através dos olhos de outra pessoa em quem se tornou? E olhou para si mesmo através dos olhos do observador supremo? Quem somos nós? De onde viemos? O que devemos fazer? E para onde vamos? Por que estamos aqui? É uma pergunta elementar, não é? O que é a realidade? O que eu achava irreal. Agora, para mim, de certa forma, parece mais real do que aquilo que eu penso ser real, que agora parece ser irreal. Não dá para explicar. E qualquer um que ficar muito perdido, qualquer um que tente passar muito tempo tentando explicar, pode se perder para sempre na toca do coelho do mistério. Eu acho que quanto mais se estuda a física quântica, mais misteriosa e magnífica ela se torna. A física quântica, falando de forma bem resumida, é a física das possibilidades. Essas questões tratam de como achamos que o mundo é, se há uma diferença entre como achamos que o mundo é e a forma como ele é de verdade. Já pensou alguma vez do que são feitos os pensamentos? Acho que algumas das coisas que vemos com as crianças hoje são um sinal de que a cultura está no paradigma errado, sem valorizar o poder do pensamento. Em todas as eras, cada geração possui suas premissas de que o mundo é plano, de que o mundo é redondo, etc. Há centenas de premissas ocultas, coisas que tomamos como certas que podem ou não ser verdadeiras. E claro, na grande maioria dos casos, historicamente, essas coisas não são verdadeiras. Então, presumivelmente, se a história servir como guia, muito do que tomamos como certo sobre o mundo simplesmente não é verdadeira. Mas estamos presos a esses preceitos sem sequer perceber na maior parte das vezes. Isso é um paradigma. O materialismo moderno tira das pessoas a necessidade de se sentir responsável. E muitas vezes a religião faz o mesmo.
Mas acho que se estudar mecânica quântica bem a sério, a responsabilidade volta direto para o seu colo e não dá respostas que são claras e reconfortantes. Ela diz, o mundo é um lugar muito grande, muito misterioso. O mecanismo não é a resposta, mas também não vou dizer qual é a resposta, porque já é bem grandinho para decidir por si mesmo. Todos são um mistério? Todos são um enigma? Com certeza somos. Fazer a si mesmo essas perguntas mais profundas abre novas formas de estar no mundo, traz um sopro de ar fresco, faz a vida ser mais alegre. O verdadeiro truque para a vida não é saber de tudo, mas sim um mistério. Quem somos nós? Versão Marshmallow São Paulo. Por que continuamos recriando a mesma realidade? Por que continuamos tendo os mesmos relacionamentos? Por que continuamos procurando os mesmos empregos repetidamente? Neste mar infinito de potenciais que existe à nossa volta, por que continuamos recriando as mesmas realidades? Não é incrível que tenhamos opções e potenciais que existem, mas não estamos cientes deles? É possível que sejamos tão condicionados ao nosso cotidiano, tão condicionados à forma que criamos nossa vida, que acreditamos na ideia de que não temos nenhum controle? Temos sido condicionados a acreditar que o mundo externo é mais real que o mundo interno. Este novo modelo de ciência diz exatamente o contrário. Ele diz que o que está acontecendo dentro de nós criará o que acontece fora de nós. Há uma realidade física que é absolutamente sólida e ainda... Assim, apenas se quiser colocar desta forma, ela só passa a existir quando dá de encontro com outra parte da realidade física. Essa outra parte pode ser nós, e é claro que somos parte desses momentos, mas também não precisa ser, pode ser apenas alguma pedra incidental que vem voando e interage com essa indistinta massa de coisas. E certamente a provoca para um estado particular de existência. No passado, alguns filósofos diziam, olha, se eu chutar uma pedra e machucar o meu dedo, isso é real? Sabe, eu sinto isso, é vívido e isso significa que é a realidade. Mas ainda é uma experiência, ainda é a percepção dessa pessoa de ser real. Experimentos científicos já mostraram que se pegar uma pessoa e colocar eletrodos de tomografia em seu cérebro ou tecnologia computacional e pedir que ela olhe para um certo objeto, vem certas áreas do cérebro se acenderem. E aí se pede para que ela feche os olhos. E agora imagine aquele mesmo objeto. E quando ela imagina aquele mesmo objeto, faz com que as mesmas áreas do cérebro se acendam, como se estivesse visualmente olhando para o objeto. Isso fez com que os cientistas fizessem a seguinte pergunta: então quem é que você vê? O cérebro vê? Ou são os olhos que veem? E o que é a realidade? É a realidade que estamos vendo com o nosso cérebro ou é a realidade que estamos vendo com os nossos olhos? E a verdade é que o cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e aquilo que se lembra, porque são as mesmas redes neurais específicas que se acendem. E aí vem a pergunta: o que é a realidade? Somos bombardeados por imensas quantidades de informação. E elas chegam através de nosso corpo e estamos processando-as conforme passam por nossos órgãos sensoriais. E está sendo filtrada e a cada passo estamos eliminando informação. E finalmente o que fica borbulhando para a consciência é aquilo que mais nos serve. O cérebro processa 400 bilhões de bits de informação por segundo, mas só temos consciência de 2.000 deles. E a nossa consciência desses 2.000 bits de informação é apenas sobre o ambiente, nosso corpo e o tempo.
Estamos vivendo num mundo em que tudo que vemos é a ponta do iceberg. A clássica ponta de um imenso iceberg de mecânica quântica. Ei, nossa! Tem um monte de foto para revelar? Não. Ah, droga. Bom, até mais. Se o cérebro está processando 400 bilhões de bits de informação e nossa consciência só está pegando 2.000, quer dizer que a realidade está acontecendo no cérebro o tempo todo. Ele recebe a informação e nós ainda não a integramos. Os olhos são como lentes. Mas a fita que está realmente vendo está na parte de trás do cérebro. É o córtex visual. Fica bem aqui. É como esta câmera, esta fita. Sabia que o cérebro imprime o que tem a capacidade de ver? Isso é importante. Por exemplo, esta câmera está vendo muito mais à minha volta do que o que está aqui. Porque ela não tem objeção, não julga. O único filme que está passando no cérebro é o que temos a capacidade de ver. Então, seria possível que nossos olhos, nossas câmeras, vejam mais do que o nosso cérebro tem a capacidade de conscientemente projetar? Bem, da forma como o nosso cérebro está ligado, só vemos o que acreditamos que é possível. Nós igualamos padrões que já existem dentro de nós através do condicionamento. Então, uma história maravilhosa que eu acredito que é verdade e que quando os índios nativos americanos nas ilhas caribenhas viram as naus de Colombo se aproximando, eles não puderam vê-las porque eram tão diferentes de qualquer outra coisa que já tinham visto antes que não conseguiam ver. Quando a frota de Colombo desembarcou no Caribe, nenhum dos nativos conseguiu ver os navios, embora eles estivessem no horizonte. O motivo pelo qual não viram os navios era porque não tinham conhecimento no cérebro deles, nenhuma experiência de que navios grandes existiam. Então, o pajé começa a perceber que há ondulações lá no oceano, mas ele não vê o navio, mas começa a pensar no que estaria causando o efeito. Então, todos os dias ele vai lá e olha, e olha, e olha, e depois de um período consegue ver os navios. E depois que ele vê os navios, diz para todo mundo que existem navios ali. Como todos confiavam e acreditavam nele, também puderam vê-los. Nós criamos a realidade. Somos máquinas produtoras de realidade. Criamos os efeitos de realidade o tempo todo. Sempre percebemos algo após a reflexo no espelho da memória. Se estamos apenas vivendo num grande holodeck ou não, isso é uma questão para a qual ainda não temos necessariamente uma boa resposta. Eu acho que este é um grande problema filosófico com o qual temos que lidar em termos do que a ciência pode dizer a respeito do nosso mundo, porque somos sempre o observador na ciência. Então, ainda estamos sempre restritos pelo que está entrando no cérebro humano, que nos permite ver e perceber as coisas que percebemos. Então, é concebível que toda esta realidade seja apenas uma grande ilusão, da qual não temos como realmente sair para ver o que está lá fora de verdade. O seu cérebro não sabe a diferença do que está acontecendo lá fora e do que ocorre aqui dentro. Não existe lá fora, independente do que está acontecendo aqui dentro. Tudo bem? Eu ouvi você gritar antes. Foi outro sonho? Você era um índio
vendo um navio de Colombo aparecendo do nada na sua frente. Nossa! E esse feiticeiro ficava cutucando você. Legal! Ei, talvez tenha sido uma vida passada, ou uma realidade paralela, ou uma vida futura. Se liga. Ou então, esse sonho estava tentando dizer a verdade. Acho que só depende do que acredita que é real. Talvez devesse mudar de remédio para ansiedade. Meu remédio tá bom, tá? Obrigada. Bem, eu preciso ir me trocar. Espero que se sinta melhor, Amanda. Sabe, Amanda, você pode ser um idiota mesmo. Na verdade, há escolhas sobre a direção que uma vida pode tomar que dependem de efeitos quânticos mínimos não serem eliminados. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o mundo subatômico. E então sobre o que ele está nos dizendo sobre a realidade. O que quero dizer sobre o mundo subatômico é que é totalmente uma fantasia criada por físicos loucos tentando imaginar o que é que acontece quando fazem esses pequenos experimentos. Pequenos experimentos significam muita energia em pequenos espaços e pequenos períodos de tempo. A coisa é muito louca nesse campo e então a física subatômica foi inventada para tentar entender tudo isso. Precisamos de uma nova ciência que é chamada de física quântica e está sujeita a uma ampla gama de hipóteses, pensamentos, sentimentos, intuições discutíveis sobre o que é que está acontecendo para valer. A matéria não é o que pensamos ser por um longo tempo. Para os cientistas, a matéria sempre foi pensada como uma conclusão, no sentido de que é estática e previsível. Dentro de todos os átomos e moléculas, todo o espaço dentro deles, as partículas tomam uma quantidade insignificante do volume de um átomo ou de uma molécula. As partículas fundamentais. O resto é apenas vácuo. O que acontece é que as partículas parecem aparecer e desaparecer o tempo todo. Então, para onde vão quando não estão aqui? Bom, é uma pergunta difícil. Eu vou dar duas respostas. Primeira resposta. Elas vão para um universo alternativo onde as pessoas naquele universo estão se perguntando a mesma coisa sobre aquelas partículas. Quando elas vêm para o nosso universo, elas dizem para onde foram. Existe um grande mistério, chamado mistério da direção do tempo. Há uma certa percepção de que as leis fundamentais da física que temos não fazem nenhuma distinção interessante, digamos, entre o passado e o futuro. Por exemplo, é um quebra-cabeça do ponto de vista das leis fundamentais da física. Porque somos capazes de lembrar do passado e nós não temos o mesmo tipo de acesso epistêmico ao futuro. É um quebra-cabeça do ponto de vista dessas leis, porque devemos pensar que algo como, ao agir agora, podemos afetar o futuro, mas não o passado. Essas coisas, que temos um diferente tipo de acesso epistêmico ao passado e ao futuro, que temos um diferente tipo de controle ao agir agora sobre o futuro do que temos sobre o passado, essas coisas são tão fundamentais para a forma que vivenciamos o mundo que, a mim, parece que não ter curiosidade sobre elas é como estar 75% próximo da morte. Quer fazer umas cestas? Não precisa fazer assim. Vem jogar. Olha, ela gostou de você. Dá pra jogar um mano a mano? Há quanto tempo você não joga? Anda, tá com a bola. É só jogar. Não, dona, não é dali. Tá fora da quadra. Você precisa entrar na quadra pra jogar, tá?
Bem-vindo à quadra do Duque Reginald, das possibilidades infinitas. Regras da quadra. Precisa enterrar a última. Deixa eu. Nem esbarrou. Tá. E não é sólida. Esta bola só tem vácuo. Na verdade, a maior parte do universo é de vazio. Gostamos de pensar no espaço como sendo vazio e na matéria como sólida. Mas, na verdade, não há absolutamente nada na matéria. É totalmente insubstancial. Veja um átomo. Pensamos nele como uma bolinha dura. Aí dizemos, bem, não é bem assim, é este pontinho minúsculo de matéria realmente densa, bem no meio, cercada por um tipo de nuvem fofa de probabilidade de elétrons existindo e deixando de existir. Mas aí acontece que isso também não está certo. Até o núcleo, que pensamos como algo denso, também existe e deixa de existir, tão prontamente quanto os elétrons. A coisa mais sólida que pode dizer a respeito de toda essa matéria insubstancial é que parece como um pensamento. É como um pedaço de informação concentrada. O que faz as coisas não são mais coisas, mas o que faz as coisas, ideias, conceitos e informações. E como eu disse, nunca esbarra. Esses elétrons geram uma carga e puxam os outros elétrons para longe antes que se toquem. Então ninguém toca em nada. Anda, deixa suas coisas no chão. Ninguém vai mexer. Como eu falei, essa quadra é minha. Não tem galho. Quanto tempo faz? Eu vou me agarrar. É apenas na experiência consciente que parece que estamos indo adiante no tempo. Na teoria quântica também pode voltar no tempo. Sempre pode voltar no tempo. O que foi? Lembra? Tá vazia. Como sabe de tudo isso? Eu leio as revistas Dr. Quantum visita a Terra plana. Todo mundo acha que é coisa de criança, mas eu sei que é real. É como eu faço a minha magia na quadra. Eu sempre escolho o Garoto Maravilha antes. Ele tem um jeito estranho. O Dr. Quantum diz que todo mundo tem. Todo mundo faz. Faz o tempo todo. Toda vez que eles olham. Quando não está olhando, é como uma onda. Quando está olhando, é como uma partícula. Quando não está olhando, tem ondas de possibilidades. Quando está olhando, tem partículas da experiência. Uma partícula que achamos que é algo sólido, na verdade existe em uma chamada superposição, uma onda ampla de locais possíveis. Está em todos de uma vez. Assim que você olha para ela, vira apenas uma daquelas posições possíveis. A superposição quântica implica que uma partícula pode estar em dois lugares, dois ou mais lugares ou estados simultaneamente. Este é um conceito muito bizarro e uma das marcas registradas do mundo quântico. Super-heróis usam superposição, com o mundo sendo faixa de realidade potencial, até escolhermos. Os heróis escolhem o que eles querem, estar em diversos lugares ao mesmo tempo, viver muitas possibilidades de uma vez só e cair em uma. A questão é, até onde você quer descer pela toca do coelho?
Bela jogada. Como um sistema, o objeto pode estar em 2 ou mais espaços ao mesmo tempo. É muito fácil. Em vez de pensar em coisas como coisas, você tem o hábito de pensar que tudo à nossa volta já é uma coisa, existindo sem a minha colaboração, sem minha escolha. É preciso eliminar esse tipo de pensamento. Em vez, precisa reconhecer que até mesmo o mundo material à nossa volta, as cadeiras, mesas, quartos, carpete, a câmera, inclusive, todas essas coisas não são nada além de possíveis movimentos de consciência. E estou escolhendo, momento a momento, dentre esses movimentos para trazer minha verdadeira experiência à manifestação. Este é o único raciocínio radical que precisa adotar, mas é tão radical, tão difícil devido à nossa tendência de que o mundo já está lá, independente de minha experiência. Não está. Física quântica tem sido muito clara a respeito disso. O próprio Heisenberg, co-descobridor da física quântica, disse que átomos não são coisas, são apenas tendências. Então, em vez de pensar em coisas, precisa pensar em possibilidades. São todas possibilidades de consciência. Agora é possível ver em muitos laboratórios nos Estados Unidos objetos que são grandes para serem vistos a olho nu e estão em 2 lugares simultaneamente. Dá até para tirar uma fotografia disso. Agora, suponho que se mostrasse uma fotografia, eles diriam, ótimo, aqui está uma bela bolha de luz e veja que tem. Sabe, um pouco aqui, mais um pouco aqui, você tem uma foto de 2 pontos. E se você disser, bem, olha na câmera, sabe que consegue ver. Eu vejo 2 coisas ali. Você diz, não há 2 coisas, é uma coisa, é a mesma coisa em 2 lugares. Eu não sei se o queixo das pessoas ia cair, porque eu acho que as pessoas não acreditariam. Eu não digo que elas diriam, está mentindo, ou os cientistas estão confusos. Eu acho que é tão misterioso que nem consegue entender as maravilhas que é. E além disso, você já viu Jornada nas Estrelas e o resto. Leve-me para cima, Scott. Então tudo parece meio... bem, o que significa para valer, mas precisa parar e pensar sobre o que significa que é o mesmo objeto e está em 2 lugares ao mesmo tempo. E quando as pessoas experimentam no laboratório e ficam bravas com as coisas, elas almoçam, vão para casa e levam a vida exatamente como se nada muito incrível estivesse acontecendo, porque, é claro, é assim que precisa levar a vida. E ainda assim, há esta magia totalmente incrível bem na frente dos seus olhos. Física quântica calcula apenas possibilidades. Mas se aceitamos isso, então a questão imediatamente aparece. Quem o que escolhe entre essas possibilidades de trazer o evento real de experiência? Então, nós imediatamente vemos que a consciência deve estar envolvida. O observador não pode ser ignorado. Sabemos o que um observador faz, de um ponto de vista da física quântica, mas não sabemos quem ou o que o observador é de fato. Não significa que não tentamos descobrir uma resposta. Nós procuramos, entramos dentro da sua cabeça, entramos em todo o orifício que você tem para encontrar algo chamado de observador. E não tem ninguém em casa, não tem ninguém no cérebro, não tem ninguém nas regiões corticais do cérebro, não tem ninguém nas regiões subcorticais ou nas regiões límbicas do cérebro, não tem ninguém lá chamado de observador. E ainda assim, todos temos essa experiência de ser algo chamado de observador, observando o mundo lá fora. Será esse o observador? E o que é tão intrincado de entender? É um mundo estranho e louco de partículas quânticas e como elas reagem? Seria esse, então, o observador? No meu modelo, o observador é o espírito dentro do terno corporal biológico de 4 camadas. E então, é como o fantasma na máquina. É a consciência que dirige o veículo. Está observando as cercanias. As 4 camadas do terno corporal biológico têm todos os tipos de sistemas sensoriais para captar assinaturas das cercanias.
Onde você está? Tem um estúdio cheio de gente, mas... Ah, meu Deus! Não tem fotógrafa! Onde? Onde ela poderia estar? Aliens? O monstro do Loch Ness? Um cara gostoso? Em Washington, D.C., conhecida como a capital mundial do crime, houve um grande experimento no verão de 1993, em que 4.000 voluntários vieram de 100 países para meditar coletivamente por longos períodos de tempo durante o dia. Previu-se que, com um grupo tão grande, haveria uma queda de 25% nos crimes violentos, conforme definição do FBI em Washington naquele verão. Bem, o chefe da polícia foi para a televisão dizer que, olha, é preciso meio metro de neve para reduzir o crime em 25% em Washington, D.C., neste verão. Mas, ao final, o departamento de polícia passou a colaborar e fez esse estudo, porque os resultados, de fato, mostraram uma queda de 25% nos crimes violentos em Washington, D.C., o que podemos prever com base nos 48 estudos anteriores que já haviam sido feitos em menor escala. Isso, naturalmente, nos leva a pensar. Será que elas estão afetando o mundo de realidade que enxergam? Pode apostar que sim. Cada um de nós pode afetar a realidade que estamos vendo. Mesmo que tentemos nos esconder disso e bancar a vítima. Estamos todos fazendo isso. Só me diga onde está. Ótimo, mas corre, irmão, por favor. Esses modelos estão me dando dor de cabeça. 10 minutos! Esta amostra veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado da água é o mais água. sensitivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou, então, uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa da Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta de nessa próxima prece. série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de destilada. água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Shi do amor. Shi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Mas os que leem japonês já sabiam disso. O Sr. Emoto fala sobre o pensamento ou a intenção sendo a força motriz em tudo isto. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Exceto Você para me as enoja, vou moléculas. matar você. E é realmente fascinante se pensar que 90% de nossos corpos é formado de água. Faz a gente pensar, não é? Se pensamentos podem fazer isso à água, imagine o que nossos pensamentos podem fazer conosco. Absolutamente. Os pensamentos podem mudar totalmente o corpo. A maior parte das pessoas não afeta a realidade de uma forma contínua e substancial porque não acreditam que conseguem. Elas escrevem uma intenção
E depois a apagam porque acham que é bobagem ou que não podem fazer aquilo. E aí escrevem de novo e voltam a apagar. Então, na média do tempo, é um efeito muito pequeno. E o que conta realmente é que acreditam que não conseguem. Se você realmente aceitar, com todas as partes do seu ser, que vai andar na água, vai conseguir, vai sim. Mas sabe, é como pensar positivo. Ideia maravilhosa é pensar positivo. Mas geralmente significa que tem uma pequena mancha de pensamento positivo cobrindo uma massa imensa de pensamento negativo. Então, o pensar positivo não é realmente pensar positivo. É apenas disfarçar o pensamento negativo. Quando pensa nas coisas, então faz a realidade mais concreta do que é. E é aí que ficamos atolados. Ficamos presos na mesmice da realidade, porque a realidade é concreta. Obviamente sou insignificante, não posso mudá-la. Mas se a realidade é possibilidade mental, a possibilidade da própria consciência, então imediatamente surge a questão de que eu posso alterá-la, como posso melhorá-la, como fazê-la mais feliz. Sabe, como estamos expandindo nossa própria imagem. No raciocínio antigo, não posso mudar porque não tenho, na verdade, nenhum papel na realidade. A realidade já está lá, são objetos materiais movendo-se de seu próprio jeito por leis determinísticas. E a matemática determina o que eles farão em cada situação. Eu, a experiência, não tenho nenhum papel. Na nova visão. Sim, a matemática pode nos dar algo, ela nos dá possibilidades que todos esses movimentos podem assumir. Mas não pode nos dar a experiência real que eu terei em minha consciência. Eu escolho essa experiência. E, portanto, literalmente, eu crio minha própria realidade. Pode parecer uma declaração tremendamente bombástica por parte de um esotérico, sem entender nada de física. Mas, realmente, a física quântica nos diz isso. Oi! Como foi a sessão? Uma droga. O seu chefe ligou. Ele está preocupado com você. Amanda, eu quero agradecer por me deixar ficar aqui. Eu sei que eu sou meio exagerada às vezes e tem sido difícil depois do Bob e tudo mais. E você tem sido tão bacana. Quer dizer, eu faço a maior bagunça e eu limpo depois, mas esse não é o seu tipo. Às vezes eu acho que você me acalma. Eu? O dia que eu acalmar alguém vai ser um problema. Enfim, eu fiz uma coisa pra você. Um presentinho de agradecimento. Abre! Eu olhei as suas fotos e escolhi as minhas preferidas. E levei um tempão, tem tantas fotos lindas. Ah, e isto é para todas as fotos lindas que você ainda vai tirar. Eu tive um dia estranho. Obrigado. O que é a minha vida? O que é o amor? Vida? O que está acontecendo? Para onde estou indo? O que acontece quando eu morro? O que é a realidade? O que é a realidade? Faz a gente pensar, não é?
Se os pensamentos podem fazer isso com a água, imagine que os nossos pensamentos podem fazer conosco. Esses são os... A realidade também inclui... Já pensou alguma vez do que são feitos os pensamentos? O pensamento possui substância? Acho que só depende do que acredita ser real. Com o mundo sendo possíveis linhas de realidade. Até escolhermos. Todas as realidades no campo quântico estão existindo simultaneamente? É algo que você não pode impedir. Há literalmente mundos diferentes em que vivemos. O mundo macroscópico que vemos é o mundo de nossas células, é o mundo de nossos átomos, o mundo de nossos núcleos. E cada um deles é um mundo totalmente diferente. Possuem suas próprias linguagens, possuem suas próprias matemáticas. Não são apenas menores. Cada um é totalmente diferente, mas são complementares porque eu sou meus átomos. Mas também sou minhas células. Também sou minha fisiologia macroscópica. É tudo verdade. São apenas níveis diferentes de verdade. O nível mais profundo de verdade descoberto pela ciência e pela filosofia é a verdade fundamental da unidade, no nível subnuclear mais profundo da nossa realidade. Você e eu, literalmente. Somos um. Acordo de manhã e conscientemente crio o meu dia da forma como desejo que aconteça. Quer dizer, às vezes, porque a minha mente está examinando todas as coisas que eu preciso fazer. Demora um pouco para me acomodar, para chegar ao ponto em que eu estou realmente, intencionalmente criando o meu dia. Mas preste atenção, quando eu crio o meu dia, e do nada acontecem algumas coisinhas que são tão inexplicáveis. Eu sei que são o processo ou o resultado da minha criação e, quanto mais eu faço isso, mais eu construo a rede neural em meu cérebro, de que eu aceito que isso seja possível. Me dá mais força e o incentivo para fazer no dia seguinte. O melhor do ramo, Frank Skyler. Quanto aos vícios, temos a suprema e bela oportunidade de decifrar a diferença entre nossa intangibilidade, de nossa nobreza, de nosso caráter, e o negócio cotidiano de como aquele caráter é revelado em um mundo tridimensional, através de nosso corpo. Frank Skyler, estúdio fotográfico. Detesto o casamento. E o que aprendemos é que o vício é a sensação de um barato químico que correu por todo o corpo através de uma série de glândulas e glândulas endócrinas e através do fluido espinal. Uma sensação que alguns chamariam de fantasia sexual. É preciso apenas uma fantasia sexual para um homem ter uma ereção. Ou seja, é preciso apenas um pensamento aqui para que um homem tenha uma ereção em seu membro. E não houve nada externo a ele que causou isso. Foi o que estava dentro dele que causou isso. Oi, Amanda. Não sabia que estava aí. Me pegou. Casamento? Esse é um bom trabalho, se pensar nisso dessa forma. O que tem pra ver? Aceito. Pronto. Ah, céus, Amanda. Você vive no seu passado e tudo com você é sobre o que aconteceu. Você odeia igrejas, odeia casamentos, odeia homens. Eu quero que vá conhecer o local. Não preciso, porque eu me casei lá. Eu sei, eu tirei as fotos, lembra? Tem muitas lembranças nublando sua visão. Amanda, sabe que você é a melhor fotógrafa técnica que eu tenho. Eu quero que tire ótimas fotos. Quer saber? Precisa de um bom casamento polonês.
E cuidado com aqueles meninos católicos, hein? Tá falando do padre? Ah, cai fora daqui. Tchau. Quando eu era jovem, tinha muitas ideias sobre o que poderia ser Deus. E agora eu percebo que não estou consciente o bastante para entender para valer o que significa aquele conceito. Filipowski Umansky, casamento 2h. Que sou uno com o grande ser que me fez e me trouxe aqui, formou as galáxias e os universos, etc. Como é que isso foi tirado da religião? Não era difícil. A maioria dos problemas que a religião e vários movimentos filosóficos, através dos séculos, produziram, têm sido erros, porque foi onde eles começaram. Que Deus é um ser separado de nós, a quem devo oferecer adoração, a quem devo cultivar, cuidar, agradar e dele esperar receber uma recompensa lá no final da minha vida. Isso não é de forma alguma Deus. Isso é uma blasfêmia. Eu acho que Deus é algo tão amplo, uma parte, ou melhor, a maioria do que está associado com a religião organizada é algo que me incomoda, é algo que acho que fez muito mal ao mundo, fez mal às mulheres, fez mal aos povos oprimidos, fez mal ao World Trade Center. Mas ainda, em algum ponto, temos o epítome de uma grande ciência. O mais perto que a ciência já pôde chegar de explicar a interpretação de Jesus de que o grão da mostarda é maior que o reino dos céus. E a única ciência que pôde caber dentro dessa analogia é a física quântica. Agora, nós temos uma ótima tecnologia de ímãs antigravidade, campos magnéticos, energia de ponto zero. Temos isso e ainda temos esse conceito feio, supersticioso e retrógrado de Deus. As pessoas entram na linha rapidamente quando são ameaçadas por esses sintomas cósmicos da punição perpétua. Mas Deus não é assim. E quando começa a questionar as imagens e os desenhos tradicionais de Deus, as pessoas acham que você é agnóstico ou ateu ou que quer subverter a ordem social. Deus deve ser maior que as maiores fraquezas humanas e também da maior capacidade humana que Deus deve até mesmo transcender o que há de mais notável em nós para emular a natureza em seu esplendor total. Como qualquer homem ou mulher pode pecar contra tal grandeza mental? Como pode uma pequena unidade de carbono na Terra, nos confins, é verdade, da Via Láctea, na roça, trair efetivamente o poderoso Deus? É impossível. O tamanho da arrogância é o tamanho do controle daqueles que criaram Deus à sua própria imagem. Eu apresento-lhes agora o senhor e a senhora Richard Buck Filipowski. O cérebro, quando dispara seus pensamentos, é como uma paisagem de uma nuvem carregada.
E a fenda sináptica é o céu entre a tempestade e a terra. O site receptor. E você vê essa nuvem escura e agourenta tomando o céu. E vê os impulsos se movendo pelas veias da luz elétrica. E aí vê quando atinge o chão. O cérebro parece uma tempestade quando está apresentando um pensamento coerente. Então ninguém jamais viu um pensamento. O que eles veem na neurofísica é que vem uma tempestade tomando diferentes quadrantes do cérebro. Essas são as áreas que são mapeadas no corpo e a qual uma pessoa deve responder. Uma imagem holográfica. Raiva, crime, ódio, compaixão, amor. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e aquilo que se lembra, porque as mesmas redes neurais específicas estão disparando. O cérebro é formado por células nervosas minúsculas chamadas neurônios. Esses neurônios têm ramos minúsculos que se expandem e se conectam a outros neurônios para formar uma rede neural. Cada local em que se conectam é incubado em um pensamento ou lembrança. O cérebro constrói todos os seus conceitos pela lei da memória associativa. Por exemplo, ideias, pensamentos e sensações são todas construídas interligadas nesta rede neural e têm todos os possíveis relacionamentos, umas com as outras. O conceito e a sensação de amor, por exemplo, está guardado nesta ampla rede neural. Mas construímos o conceito de amor por muitas outras ideias diferentes. Algumas pessoas têm o amor ligado à decepção. Quando pensam no amor, têm uma sensação de dor, pesar, raiva e até ira. A ira pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma determinada pessoa, que então é ligada de volta ao amor. Construímos modelos de como vemos o mundo externo a nós. E quanto mais informação nós temos, mais refinamos nosso modelo de uma forma ou de outra. E o que fazemos, no fundo, é contar a nós mesmos uma história sobre o que é o mundo externo. Qualquer informação que processamos, qualquer informação que recebemos do ambiente, está sempre colorida pelas experiências que tivemos. E uma resposta emocional que estamos tendo àquilo que trazemos. Quem está no banco do motorista quando controlamos nossas emoções ou respondemos às nossas emoções? Sabemos fisiologicamente que células nervosas que disparam juntas se conectam. Se praticar algo diversas vezes, essas células nervosas têm um relacionamento de longo prazo. Se ficar nervoso diariamente, se ficar frustrado diariamente, se sofrer diariamente, se der razão à vitimização em sua vida, está religando e reintegrando aquela rede neural diariamente. E aquela rede neural agora tem um relacionamento de longo prazo com todas aquelas outras células nervosas, chamado de identidade. Também sabemos que as células nervosas que não disparam juntas não estão mais ligadas. Elas perdem seu relacionamento de longo prazo. Porque a cada vez que interrompemos o processo de pensamento, isso produz uma resposta química no corpo. A cada vez que interrompemos, aquelas células nervosas que estão conectadas entre si começam a quebrar o relacionamento de longo prazo. Quando começamos a interromper e observar, não por estímulo e resposta e aquela reação automática, mas observando os efeitos que causam, então não somos mais a mesma pessoa emotiva consciente de corpo e mente que responde ao seu ambiente como se fosse automático. Isso quer dizer que as emoções são boas ou são ruins? Bom, as emoções são projetadas de forma a reforçar quimicamente algo na memória de longo prazo. É por isso que elas existem. Emoções são só substâncias químicas impressas holograficamente. A farmácia mais sofisticada do universo está aqui. Há uma parte do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo parece uma pequena mini fábrica e é um local em que junta certas substâncias que combinam com certas emoções que vivenciamos. E essas substâncias em particular se chamam peptídeos. São sequências de aminoácidos de cadeia pequena.
O corpo é basicamente uma unidade de carbono que produz cerca de 20 aminoácidos diferentes no total para formular sua estrutura física. O corpo é uma máquina que produz proteína. No hipotálamo, pegamos as proteínas de cadeia pequena, chamadas peptídeos, e as juntamos a certos neuropeptídeos ou neurohormônios, que combinam com os estados emocionais que vivenciamos diariamente. Então, existem substâncias para a raiva, substâncias para a tristeza, substâncias para a vitimização, substâncias para a luxúria. Há uma substância que combina com todo e qualquer estado emocional que vivenciamos. E assim que vivenciamos aquele estado emocional em nosso corpo ou em nosso cérebro, o hipotálamo vai imediatamente formar o peptídeo e liberá-lo através da pituitária para a corrente sanguínea. Assim que ele chega à corrente sanguínea, vai para diferentes centros ou diferentes partes do corpo. Cada célula do nosso corpo possui esses receptores na parte de fora. Uma célula pode ter milhares de receptores. Estudando sua superfície, meio que se abrindo para o mundo externo, e quando um peptídeo acha uma célula, ele literalmente, como uma chave entrando em uma fechadura, fica na superfície do receptor, prendendo-se a ele e meio que move o receptor, como se fosse uma campainha tocando, e envia um sinal para a célula. Hora de curtir! Não foram estas mesas, nem esta decoração, tá vendo? O que acontece na idade adulta é que a maioria de nós que teve seus problemas pelo caminho funciona colocando uma distância emocional, ou funcionamos como se hoje fosse ontem. O que é? Mistura! Tanto no afastamento quanto na reação exageradamente emocional, porque voltaram para um momento anterior da realidade, a pessoa não está operando como um todo integrado. Na parte externa da célula existem esses bilhões de receptores que estão ali apenas para receber as informações que chegam. Um receptor que tem um peptídeo sentado nele muda a célula de várias formas. Dispara toda uma cascata de eventos bioquímicos, alguns dos quais provocam uma mudança no próprio núcleo da célula. Oi, quando eu crescer quero ser fotógrafa igual a você. Tem alguma dica? Tire muitas fotos. Obrigada. Cada célula está muito viva e cada célula tem uma consciência, principalmente se definirmos consciência como ponto de vista do observador. Há sempre a perspectiva da célula. Vamos lá, cowboy! Oi, tadinha de mim. Na verdade, a célula é a menor unidade de consciência do corpo. Tô com fome! Legal! Mandamos o cara comer um prato inteirinho! Não para! Não, pode mandar! Isso aí manda! Isso aí!
Manda bala, vai! Bom, a minha definição de vício é algo muito simples. É algo que você não pode impedir. Vai, ele tá te dando bola. Faça-me sofrer, por favor. Vai! Causamos situações que irão satisfazer o desejo bioquímico das células do nosso corpo, criando situações que atendem às nossas necessidades químicas. Sempre acontece comigo. Por quê? O vício sempre vai precisar de um pouco mais para gerar o barato ou a viagem que estão procurando quimicamente. Fala pra eu me acalmar, não tá sempre mandando em mim. E a minha definição diz que se não consegue controlar o seu estado emocional, deve estar viciado nele. Eu sabia que isso ia acontecer. Não foi o que nós combinamos. Você não vai me ferrar. Vamos ler o contrato, senhora. Já que não faz nada a respeito, eu faço. Não, senhora. Não mergulhe o seu camarão já mordido de volta no molho de coquetel. Dane-se, você e seus códigos de chinelo. Eu sou irmã da noite. Se eu quiser, eu coloco o meu traseiro no molho de coquetel, tá bom? Vai lá, não quero que deixe faltar nada pra ninguém. Vamos, vai Eu quero diversão. Escuta, se você não fizer nada a respeito... Você está chamando de velho! Repete! Eu gosto da música. Você! O que é realidade? Como sabemos? Senhoras. Então, como é que alguém pode dizer que está amando uma pessoa específica? Por exemplo, apenas está amando a expectativa das emoções nas quais está viciado. Porque a mesma pessoa pode deixar de ser amada na semana seguinte ao não corresponder. Meu Deus, isso não muda o cenário da nossa perspectiva emocional para as necessidades pessoais e identidades? Isso. Amanda! Não é isso. Você errou a frase. É uma piada de fotógrafo. Podem voltar a tocar a música. Tudo bem. Você tá legal? É o meu noivo transando com uma moça. Quando? Agora! Eu estava com um noivo. Eu leio lábios. Desculpa. Eu estava com um noivo, agorinha mesmo. Ele ama Paulette. Onde? Polacos são todos iguais de terno. Não é polonesa. Ei, obrigado. Toma, isso vai ajudar. Obrigado. Tudo bem. Eu já pus isso na boca. Esquece. Então, qual é o seu nome? Elliot. Oi.
É. Eu sou Amanda. Oi, Amanda. Eu devia ter perguntado o seu nome antes. Você fotografa muitos casamentos? Na verdade, eu detesto. Eu estou fazendo aquela coisa com as mãos de novo. Nós somos as emoções e as emoções são nós. De novo, não posso separar emoções. Quando considera que cada aspecto da sua digestão, cada esfíncter que abre e fecha, cada grupo de células que vem para se nutrir e depois vai para curar alguma coisa ou consertar alguma coisa, elas estão todas sob a influência das moléculas da emoção. Quer dizer, é essa vibração total. Aí me perguntam se as emoções são ruins. As emoções não são ruins. Elas são vida. Dão cor à riqueza da nossa vida. O problema é o nosso vício. O que a maioria das pessoas não percebe é que quando entenderem que são viciados em emoções... Quer mais um? Não é apenas psicológico, é bioquímico. Pense nisso. A heroína usa os mesmos mecanismos receptores nas células que nossas substâncias emocionais usam. É fácil ver então que se podemos nos viciar em heroína, também podemos nos viciar em neuropeptídeo, qualquer emoção. Viva o noivo! Viva o noivo! Rapazes? Ei, mano. E aí? O que quer? Umas gatas. Que bem fácil. É isso aí. Saúde! Então? O comando relevante de busca que está acontecendo se relaciona a encontrar um certo estado emocional. Quer dizer, não podemos sequer dirigir nossos olhos sem ter um aspecto emocional nisso. Mocreia. Fácil. Não rola. Canhão. Pane no sistema. Ah, céus. Ela não vai me querer. Oh, mama! Mas o que é que você está esperando? Vamos, seu safadinho! Eu não acredito em vocês dois. Mas qual é? Deixa de ser! Vamos! Saiam logo da minha frente! Ui, gatinha! Você sabe que era... Não me olhe desse jeito. E quantas pessoas que são viciadas em sexo? Uau! Pois é, grandão. Big boy. Você tem um foguete aí no seu bolso ou só está feliz em me ver, hein? Comando de busca. Uau! Uau! Não rola. Abortar. Super gato. Não vai, fica aqui, não vai não, você vai ficar, fica aqui, não vai.
Dakota! Aqui! Mas agora não. Escuta, escuta. Eu é que cuido da música. Ouvir. Tá bom? Eu quero ouvir polka, tá bom? Eu vou tocar Todos os convidados querem ouvir polka. Todos têm que ouvir. Não pode haver um casamento polonês sem polka. Não, me deixe em paz. Não ponha a mão aí. Pode haver um casamento polonês sem tocar música polonesa, por favor. Tira a mão do meu equipamento. Como eu já disse, não pode haver casamento polonês sem tocar polka! Nossa mente, literalmente, cria o nosso corpo. Tudo começa na célula. A célula é uma máquina produtora de proteína, mas ela recebe o seu sinal do cérebro. Uma das coisas sobre os receptores é que eles mudam em sua sensibilidade. Se um determinado receptor para uma determinada droga ou suco interno está sendo bombardeado por muito tempo, a uma alta intensidade, ele literalmente vai murchar. Haverá menos deles ou será ligado de tal forma que seja dessensibilizado ou enfraquecido. Então, a mesma quantidade de droga ou de suco interno vai gerar uma resposta bem menor.
Se bombardearmos a célula com a mesma atitude e a mesma química, várias e várias vezes todos os dias, quando ela finalmente tomar a decisão de se dividir, quando produzir uma célula irmã ou uma célula filha, esta próxima célula terá mais locais receptores para aqueles neuropeptídeos emocionais em particular, e menos locais receptores para vitaminas, minerais, nutrientes e troca de fluidos, ou até para a liberação de detritos ou toxinas. Todo envelhecimento é resultado da produção inadequada de proteína. O que ocorre quando envelhecemos? A pele seca, ela perde elasticidade. Bom, elastina é uma proteína. O que ocorre com as enzimas? Não digerimos mais tão bem. O que ocorre com o nosso fluido sinovial? São proteínas que se tornam frágeis e duras. O que ocorre com os ossos? Ficam finos. Então, o envelhecimento é resultado da produção inadequada de proteína. Aí surge a seguinte questão: o que comemos realmente importa? Será que a nutrição realmente tem um efeito se a célula nem possui os locais receptores após 20 anos de abuso emocional para sequer receber ou deixar entrar os nutrientes necessários para a sua saúde? Tá, pessoal, é hora de uma correção de rumo em nossa trajetória no caminho de nossa aventura. E essa correção de rumo é um movimento para um novo paradigma, apenas uma expansão do antigo. Diz apenas que o universo é maior do que pensávamos que era em nosso modelo, e sempre é maior do que pensamos. Odeio você. Eu odeio você. Faz a gente pensar, não é? Se pensamentos podem fazer isso à água, imagine o que os nossos pensamentos podem fazer conosco. Ninguém jamais veio e lhe deu o conhecimento inteligente suficiente sobre sua beleza interna. Como trabalhar de dentro para fora? Porque tem vícios, porque não tem nada melhor. Nunca sonhou com nada melhor, porque ninguém jamais ensinou você a sonhar melhor. Se acho você ruim, eu não acho que seja ruim. Se acho você bom, também não acho que seja bom. Acho que você é Deus. Em geral, o campo da psiquiatria realmente não permite a suficiente liberdade de ação por parte das pessoas. Quer dizer, muitos problemas, não todos, é claro, mas muitos problemas que são etiquetados como sendo problemas psicológicos, na verdade se resumem a pessoas tomando péssimas decisões e elas devem ser instruídas a tomarem decisões diferentes. Pode me... Eu amo você. Nossa.
Dá um pouco de pasta? Obrigada. Quando eu falo em desaparecermos, não falo que fisicamente desaparecemos, mas sim que saímos da área do cérebro que tem a ver com nossa personalidade, que tem a ver com a nossa associação às pessoas, nossa associação com lugares, a coisas e tempos e eventos. Não existimos nos centros associativos de nosso cérebro que reafirmam a nossa identidade, que reafirmam a nossa personalidade. Porque as pessoas comuns pelo mundo, que vivem a vida e consideram-na como sendo chata ou sem graça, é porque elas sequer tentam obter conhecimento e informação que vai lhes influenciar. Estão tão hipnotizadas em seu ambiente, pela mídia, pela televisão, pelas pessoas que vivem e criam ideais que todos lutam para ficar iguais e que ninguém pode ficar em termos de aparência física e as definições de beleza e de valor, que são todas ilusões, que a maior parte das pessoas se rende e vive a vida na mediocridade. E elas vivem aquela vida e a alma pode jamais, os desejos podem jamais realmente ascender à superfície. Então elas poderiam querer ser outra coisa. Mas se ela ascende à superfície e elas se perguntam se há algo mais, ou por que eu estou aqui, qual é o propósito da vida? Para onde é que eu vou? O que acontece quando eu morrer? Elas começam a fazer essas perguntas, começam a flertar e interagir com uma percepção de que talvez estejam tendo um colapso nervoso. E, na realidade, o que está acontecendo é que seus antigos conceitos de como veem sua vida no mundo começam a ruir. Estamos completamente em um novo território em nosso cérebro. E como estamos num território totalmente novo, estamos religando o cérebro, literalmente reconectando a um novo conceito. Aí, no final, isso nos muda de dentro para fora. Se eu mudar minha mente, mudarei minhas escolhas? Se mudar minhas escolhas, minha vida vai mudar? Por que eu não posso mudar aquilo em que eu sou viciado? O que eu vou perder daquilo que eu estou quimicamente preso? E a qual pessoa, local, coisa, momento ou evento eu estou quimicamente preso, que eu não quero perder porque eu posso ter que experimentar a abstinência química? Este é o drama humano. Amanda, é o Bob. Eu estou ligando só para falar que espero que possa vir hoje. Eu quero muito ver você. Eu quero muito conversar com você. Eu sei que podemos resolver tudo. Glória na excelência. Este é o único planeta da Via Láctea habitado que está sob o enorme jugo da religião. Sabe por quê? É porque as pessoas definiram o certo e errado. Se eu fizer isso, vou ser punido por Deus. Se eu fizer aquilo, vou ser recompensado. Essa é uma descrição muito pobre, que tenta mapear um caminho para seguirmos na vida.
mas com resultados deploráveis. Porque não existe essa coisa de bom ou ruim. Estamos julgando as coisas muito superficialmente dessa forma. Quer dizer que é a favor do pecado e da licenciosidade e depravação? Não. Simplesmente significa que precisa melhorar muito sua expressão e entendimento das coisas com que lida aqui. Há coisas que eu faço e sei que me farão evoluir. Há outras coisas que não me farão evoluir. Mas não há bom ou ruim. Não há Deus esperando para punir você porque fez isso ou aquilo. Não há Deus condenando as pessoas. Todos são deuses. E ao mesmo tempo, Deus é esse tipo de nome para essas partes da nossa experiência do mundo que são, de certa forma, transcendentes e sublimes. Eu não faço a menor ideia do que seja Deus. Mas tenho uma experiência de que Deus é. Há algo muito real sobre essa presença que eu chamei de Deus. Embora eu não faça ideia de como definir Deus. Ver Deus como uma pessoa ou uma coisa. Eu não consigo fazer isso. Pedir que um ser humano explique o que é Deus é como pedir a um peixe que explique a água na qual ele nada. Deus é uma superposição de todos os espíritos de todas as coisas. Você é um Deus em processo e precisa trilhar esse caminho. Mas um dia precisa amar o ideal tanto quanto ama a condição do vício. A única forma que me fará grande para mim mesma não é o que eu faço ao meu corpo, mas o que faço à minha mente. Então, se estamos conscientemente projetando o nosso destino, se estamos conscientemente, de um ponto de vista espiritual, brincando com a ideia de que nossos pensamentos podem afetar nossa realidade e afetar nossa vida, porque realidade é vida, então eu tenho este pequeno pacto quando eu crio o meu dia. Digo, eu estou usando este momento para criar o meu dia e estou influenciando o campo quântico. Agora, se o observador está de fato me vendo o tempo todo que estou fazendo isto, e se há um aspecto espiritual em mim mesmo, então me dê um sinal hoje de que você prestou atenção em qualquer uma dessas coisas que eu criei. E faça de uma forma inesperada, para que eu me surpreenda tanto com a minha capacidade de poder vivenciar essas coisas, e faça-as de forma que eu não duvide que elas vieram de você. O cérebro é capaz de milhões de coisas diferentes que as pessoas deveriam realmente aprender como elas são incríveis e como a mente é realmente incrível. E não que elas só tenham uma coisa inacreditável dentro da cabeça delas, que pode fazer tantas coisas por elas e pode nos ajudar a aprender e pode de fato mudar e adaptar e nos transformar em algo melhor do que somos. Ela realmente pode nos ajudar a transcendermos. Que talvez haja uma forma de que possa realmente nos levar a um nível superior de nossa existência, onde possamos efetivamente entender o mundo de uma forma mais profunda, entender nosso relacionamento com as coisas e as pessoas com mais profundidade e possamos finalmente fazer mais sentido para nós mesmos e nosso mundo. Podemos mostrar que é uma parte espiritual de nosso cérebro, mas é uma parte a qual todos nós podemos ter acesso e é algo que todos nós podemos fazer. Moritz Romântica, 7:30. Temos que formular o que queremos. Realmente temos que nos concentrar e nos focar nisso. E colocar tanta consciência nisso que perdemos a noção de nós mesmos. Perdemos a noção de tempo.
Perdemos a noção de nossa identidade. E quando ficarmos tão envolvidos naquela experiência a ponto de perder a noção de nós mesmos, perder a noção de tempo, aquela imagem é a única imagem que é real. E todo mundo já passou pela experiência de ter se decidido, de querer algo. Isso é física quântica em ação. Isso é manifestação da realidade. Isso é o observador em pleno efeito. Sua consciência influencia os outros à sua volta. Influencia propriedades materiais. Influencia o seu futuro. Você está co-criando o seu futuro. Me dê um sinal hoje de que você prestou atenção em qualquer uma dessas coisas que eu criei. E faça de uma forma inesperada, para que eu me surpreenda com a minha capacidade de poder vivenciar essas coisas. E faça-as de forma que eu não duvide de que elas vieram de você. Já chegou a se ver através dos olhos de outra pessoa em quem você se tornou? Que iniciação! Já parou por um momento e olhou para si mesmo através dos olhos do observador supremo? Sou muito mais do que penso que sou. E posso ser ainda muito mais do que isso. Posso influenciar meu ambiente, as pessoas. Posso influenciar o próprio espaço. Posso influenciar o futuro. Sou responsável por todas essas coisas. Conheça o desconhecido. Eu e o que me cerca não nos separamos. Somos parte de um. Estou conectado a tudo isso. Não estou só. Saber que há essa interconectividade do universo, que estamos todos interligados, que estamos conectados com o universo nesse nível fundamental, acho que é uma boa explicação para a espiritualidade. No meu modo de ver, nosso propósito aqui é de desenvolver nossos dons de intencionalidade e aprender a sermos criadores eficientes. Estamos aqui para sermos criadores. Estamos aqui para infiltrar o espaço com ideias e mansões de pensamentos. Estamos aqui para fazer algo desta vida. Para reconhecer o eu quântico, para reconhecer o local em que você tem opção, para reconhecer a mente. Quando ocorre aquela mudança de perspectiva, dizemos que alguém foi iluminado. A mecânica quântica permite que o fenômeno intangível da liberdade seja entrelaçado à natureza humana.
A física quântica, muito resumidamente falando, é a física das possibilidades. Isso fundamentalmente traz a pergunta de possibilidades de quem? E quem escolhe dentre essas possibilidades para nos dar o verdadeiro evento de experiências? A única resposta satisfatória, tanto na lógica quanto no significado, é a resposta que a consciência é a base de todo o ser. Precisamos buscar o conhecimento sem nenhuma interferência de nossos vícios. E se conseguirmos isso, manifestaremos conhecimento e realidade. E nosso corpo vai experimentá-los de novas formas, em nova química, em novos hologramas, novas áreas de pensamento, além dos sonhos mais ousados. Todos nós, um dia, alcançaremos o nível dos avatares sobre os quais lemos na história, os Budas e Jesus. Bem-vindos ao reino dos céus, sem julgamento, sem ódio, sem testes, sem nada. Por simplesmente sermos, permitiu essa realidade que chamamos de real, do poder da intangibilidade, sair da inércia, ação, caos e mantê-la em sua forma. E chamamos isso de matéria. Como podemos mensurar os efeitos? Vivemos a nossa vida e vemos então, em outro lugar na nossa vida, se algo mudou. E se mudou, nós nos tornamos os cientistas por nossa vida, que é o motivo de estarmos aqui. Não acredite cegamente. Teste e veja se é verdade. Ei, você voltou. Eu voltei. Não respondeu a minha pergunta. Que pergunta? Até onde quer descer? Na toca do coelho? Pense um pouco nisso. Meu nome é David Albert e tenho um doutorado em física teórica. Estudei bioquímica na Universidade Rutgers e depois fui para a faculdade de quiropraxia na Life University em Atlanta, Georgia. Meu treinamento de pós-graduação é em anatomia e fisiologia, neuroquímica, neurofisiologia e genética. Eu estudo física quântica, às vezes também ensino. Escrevi um livro sobre física quântica e muitos livros explicando o significado de física quântica. Após o meu doutorado em Harvard, fui para o CERN, um laboratório europeu de pesquisa de partículas, e depois entrei para o corpo docente de Stanford. E meu trabalho aqui tem sido o desenvolvimento de teorias unificadas no campo quântico. Tenho cerca de 100 publicações nessa área, mas talvez eu seja mais conhecido pela descoberta da teoria do modelo grande unificado SU5.
Ganhei minha vida como anestesiologista e todos os dias, quando coloco meus pacientes para dormir, eu me pergunto para onde eles vão. E por que estão lá para começo de conversa. E esse é um dos motivos que me atraiu para a anestesia e estudo da consciência. Meu nome é Michael Ledwith e durante a maior parte da minha vida fui professor de teologia. Sou o Dr. Daniel Monte, sou médico e minha especialidade é psiquiatria e comportamento humano. Sou professor titular no Jefferson Medical College. Eu fiquei muito interessado em estudar este assunto do cérebro e espiritualidade porque tinha a ver com muitas das perguntas que eu mesmo fazia desde a infância sobre a realidade e como entendíamos a verdade, o que era real. E conforme eu fui crescendo e percebendo que, embora a espiritualidade fosse, em certos aspectos, uma parte muito importante na tentativa de encontrar essas respostas, a ciência também era uma parte muito crucial e eu estava procurando alguma forma de juntar essas duas forças. Meu nome é Kenda Spert e sou professora em Georgetown, na Faculdade de Medicina. Estamos aqui filmando grandes pensadores. Todos nessa sala são grandes pensadores. Agora que colocamos todos para pensar, isso é sempre difícil, não? Devo deixar claro que sou um estudante de física, ainda não sou um físico teórico de verdade. Mas se a sorte sorrir para mim e eu continuar a me debruçar como um louco sobre os meus problemas e provas, o que eu espero poder fazer com tudo isso um dia, o que eu espero poder fazer é aplicar esta teoria quântica fundamental ao processamento de informações quânticas. Então eu pensei, bem, se eu abrisse mão de ser chefe de departamento e abrisse mão de todos os comitês profissionais e de todos os meus comitês governamentais, eu teria um bloco de tempo que poderia usar melhor. É claro, abri mão de todos os meus cargos de poder, mas é preciso sacrificar algo. Tive que manter meu emprego principal porque minha família precisava comer. Presumo que esteja me perguntando como a ciência pode parecer tão louca, porque devem estar me achando louco. É uma pergunta muito interessante. Se estudar ciência por bastante tempo e com seriedade e pesquisar bastante, se não sair achando tudo uma loucura, então você não entendeu nada.
As entrevistas foram escolhidas com base na experiência de cada um. Não necessariamente há concordância sobre seus pontos de vista e os dos cineastas. Não é necessário concordar, mas sim pensar por si mesmo.